Boa noite, eu me chamo Elisane e resido na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. No ano de 2016, realizamos o sonho da casa própria e finalmente meu marido e eu conseguimos comprar o imóvel através de um amigo nosso. O valor e a forma como realizamos os pagamentos foram incríveis. A oferta estava realmente atrativa e, devido à facilidade do pagamento, fechamos o negócio e a partir daí nos mudamos para essa residência. Nos primeiros 6 meses, não notamos nada de anormal naquele lugar. Afinal, passávamos a maior parte do tempo trabalhando e só voltávamos para casa durante a noite. Eu tinha uma filha de 3 anos de idade e precisava deixá-la com a vizinha para que eu pudesse trabalhar. A vizinha cuidava dela e, pensando nisso e querendo passar mais tempo com a minha filha, e por estar trabalhando muito, decidi então parar para ficar mais tempo junto com ela. Já o meu marido continuou trabalhando para poder pagar as contas de casa. Foi a partir daí que tudo começou a acontecer. Durante o tempo que eu estava com a minha filha, eu me sentia vigiada. Eu tinha a sensação de estar sendo observada durante todo o tempo, até mesmo quando eu estava no banheiro. Era angustiante. E quando eu cochilava e acordava, eu tinha a ligeira impressão de ter alguém parado no canto do quarto me olhando. E quando acendia a luz, não havia ninguém ali. Nessa época, minha filha já dormia sozinha no quarto dela e começou a acordar chorando muito todas as noites. No começo, não dei muita importância. Achava que talvez ela estivesse tendo pesadelos. Então, resolvi colocar uma televisão no quarto dela e deixá-la ligada durante toda a noite, para que, caso acordasse, não ficasse assustada. E poucos dias depois, acordei no meio da madrugada com ela aos gritos. Fui até o quarto dela e a encontrei chorando, enquanto olhava para a TV que estava fora do ar e sem imagem, como se estivesse sintonizado em algum canal que não funcionava. Então, sem dar muita importância para aquilo, eu carreguei a minha filha e a levei para o meu quarto para que ela pudesse dormir junto conosco. E depois desse dia, ela nunca mais quis dormir no quarto dela e passou a dormir numa cama improvisada que eu montei ao lado da minha cama e do meu marido. E certa noite, por volta das 8 horas da noite, eu estava na cozinha. A minha filha estava assistindo TV, sentada no sofá, enquanto eu estava no fogão preparando o jantar. Foi então que ela olhou para a janela da porta e apontou o dedo e disse: "Olha o papai!" E sorriu logo em seguida. Confesso que eu fiquei gelada e senti muito medo naquele momento, pois já era noite e a porta estava fechada, e no vidro só era possível ver o reflexo do interior da casa, como se fosse um espelho, e não dava para ver o lado de fora. Eu não queria assustá-la. Eu acendi a luz de fora, abri a porta e fui ver se tinha alguém realmente no quintal. Mas não tinha nada e nem ninguém, e na madrugada da mesma noite, ela me acordou dizendo que precisava ir até o banheiro. A luz do banheiro ficava ligada durante a noite, e do meu quarto eu conseguia ver lá dentro, pois o banheiro ficava do outro lado do nosso quarto, e abrindo a porta de onde eu estava, eu conseguia ver o banheiro do outro lado. Então, abri a porta do quarto e disse que ela poderia ir, e que eu iria ficar cuidando e olhando. Ela ainda estava sozinha, e passado alguns minutos, eu ouvi ela dizendo bem baixinho: "Olha, eu vou contar para minha mãe." Depois disso, ela saiu correndo desesperada do banheiro, chorando descontroladamente. Na hora, o meu marido acordou sem entender muito bem o que estava acontecendo, e eu tive que explicar a ele tudo o que estava acontecendo na casa e pedi para que ele olhasse no banheiro. Mas não tinha nada e nem ninguém lá dentro. Nós esperamos então para que a nossa filha fosse se acalmar um pouco e depois fomos conversar com ela, perguntando o que ela tinha visto.
Ela então respondeu que tinha um bicho muito feio lá dentro do banheiro. Depois de alguns dias, em uma certa noite, estávamos em casa e já passava da meia-noite. A gente já estava se preparando para ir dormir. Então eu disse para minha filha que era para ela usar o banheiro antes de se deitar, para que ela não precisasse se levantar durante a madrugada. Ela então pulou do sofá, como toda criança faz, e ficou paralisada, olhando fixamente em direção ao fogão. Perguntamos então o que foi. Então ela apontou na direção do fogão dizendo: "Olha, pai, o bicho está ali. O bicho está olhando para nós." Na hora ficamos perplexos, pois mais uma vez nós não víamos nada. No entanto, a expressão de pavor no rostinho da nossa filha era nítida, e mesmo que não víssemos nada, acreditamos que tinha alguma coisa ali, pois a todo tempo sentíamos como se tivesse algo nos vigiando naquela casa. Então eu a peguei no colo e nós três fomos para o quarto. Trancamos a porta e nos abraçamos. Estávamos quase pegando no sono quando ela se sentou na cama e começou a gritar, olhando e apontando para a porta do quarto, dizendo que o bicho estava lá dentro. O que deu a entender é que ele havia entrado mesmo com a porta fechada e que estava olhando para nós. Continuamos abraçados e começamos a rezar. Não tenho palavras para descrever o que eu senti naquele momento. Eu tinha certeza de que a nossa filha estava vendo algo assustador naquela escuridão. No dia seguinte, fui até o quintal e comecei a conversar com a minha vizinha. Falei sobre tudo o que estava acontecendo na minha casa. E durante a conversa, ela me contou que uma pessoa que morou ali naquele lugar havia sido encontrada morta em um dos cômodos da casa. A polícia até esteve no local, pois havia suspeita de homicídio. Algumas pessoas acreditam que tenha sido suicídio. O que passou pela nossa mente foi que aquela casa está sendo habitada por algum tipo de demônio, e que talvez tenha sido esse demônio que tenha forçado aquela pessoa a agir daquele jeito. O demônio ainda continua nesse lugar, porque nossa filha continua vendo esse bicho lá dentro. Preocupados com a menina, decidimos vender a nossa casa imediatamente, e foi isso que fizemos. Colocamos a nossa casa à venda, e hoje eu dou graças a Deus, porque conseguimos vendê-la rapidamente, e agora estamos morando em outro lugar. O futebol é um esporte muito querido entre a maioria da população brasileira, sejam entre crianças, jovens ou adultos, e pelo menos uma vez na vida já reuniram um grupo de amigos e saíram chutando uma bola. A partida de futebol é a alegria de muitos brasileiros no final de semana. Um dia ganha, outro dia perde, mas essa é a magia desse esporte que mexe com o coração principalmente dos homens. Agora imagine você dentro de um estádio onde acontece o futebol, ou entre as pessoas que estão ali jogando aquela partida, ou até mesmo no meio das pessoas que estão assistindo aquele espetáculo, e que do nada surgissem alguns fantasmas. Isso pode até parecer estranho, porém pode acontecer sim. É possível acontecer no estádio de um time do futebol brasileiro, na cidade de Jacareí, que fica na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Nesse estádio, muitas coisas sinistras acontecem. Jogadores que já passaram por ali afirmam que tiveram contato com alguma coisa sobrenatural. E quando a partida de futebol acontece durante o dia, nada de anormal acontece. Mas quando a partida de futebol é realizada no horário noturno, e entre as pessoas que conhecem a história desse estádio de futebol, conhecido como Jaque, um time de futebol que leva o nome da cidade de Jacareí, os torcedores ficam torcendo para que a luz não se apague durante o jogo, porque se isso ocorrer, provavelmente alguém vai ter alguma experiência de ver algum vulto, ouvir barulhos ou até mesmo
Senti a presença de alguém ali perto, mesmo que na verdade não tenha ninguém ao lado dessa pessoa, ou até mesmo que haja alguém ali, também fazendo parte da torcida ou dentro do campo de futebol. Aquela escuridão traz a certeza de que se pode sentir a presença de alguma coisa de outro mundo, pois muitos não conseguem explicar o que é, mas sabem que ali existe a presença de fantasmas que rodam aquele campo e que provavelmente habitam naquele lugar. E de certa forma, eles entraram ali e não querem deixar o local. E se o problema com a falta de energia for resolvido rapidamente, o jogo continua. Mas se a energia demorar para retornar, o jogo é cancelado e as pessoas vão embora, exceto os jogadores que jogam no time do Jacareí, que ficam hospedados nos alojamentos ali do estádio. E são esses mesmos jogadores que afirmam que muitas das vezes durante a noite já viram vultos pelos corredores, coisas caindo e sendo arrastadas pelo chão, e aquilo mexe com os sentimentos deles. Todos os que já tiveram esse tipo de experiência afirmaram que já viram realmente algumas sombras se movendo, barulhos de porta que se abre e se fecha sozinha, vozes e gemidos, enfim, vários tipos de ruídos que ninguém sabe de onde vem e nem quem está fazendo. Todos que já ouviram isso disseram que com toda certeza se trata de fantasmas que habitam naquele estádio do Jacareí, até mesmo nos arredores do estádio pelo lado de fora. Durante as madrugadas, alguns moradores de rua também já presenciaram alguma coisa sobrenatural acontecendo ali. Sombras que se movem na direção do muro do estádio e atravessam aqueles paredões, como se nada existisse no local. Ninguém consegue explicar esses acontecimentos fantasmagóricos e muitas pessoas falam que até mesmo o nome original do estádio, que se chama Stravos Papadopoulos, mexe com a imaginação de cada um, levando a pessoa a acreditar que realmente existem espíritos que perambulam durante as madrugadas e pelos corredores e arquibancadas, e até mesmo no meio do campo assombrando o local. Antes de eu começar a minha história, eu gostaria de dizer a vocês que a casa no qual nós morávamos era muito velha e tinha 2 andares. Os meus pais e a Bianca dormiam no primeiro andar e éramos todos bem próximos uns dos outros. O meu quarto ficava no segundo andar, no final do corredor. Ele tinha armários e banheiros dos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro ao lado da porta, mas não tinha nada que o tornasse algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama haviam 3 buracos, de cerca de meio metro cada um, que acredito serem para guardar as coisas. À noite, aqueles buracos ficavam escuros como um breu e que me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram logo após nos mudarmos, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Já estávamos lá por 2 semanas e eu já não gostava daquela casa. À noite, eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava minha cabeça embaixo do cobertor e não atirava a noite inteira, para não precisar olhar para eles, pois eu achava que haviam fantasmas ou monstros vivendo nos buracos, apesar dos meus pais me falarem que isso não existia. Certo dia, antes de ir para a escola, eu estava deitada na cama e ainda faltava meia hora para o despertador tocar. Eu estava meio sonolenta e com a cabeça e os braços para fora das cobertas. Eu estava tão cansada que havia me esquecido dos buracos na parede. Fiquei deitada e, de repente, algo tocou nos meus braços. E quando eu abri os olhos, não havia nada ali. Senti de novo, e o que quer que fosse aquilo, agora estava me arranhando,
Estava começando a me machucar. Rapidamente me escondi embaixo das cobertas e permaneci por lá até o alarme tocar. Eu estava quietinha e sem me mover, pois tamanho era o meu medo. Após 2 meses e no meio da noite, entre 1 a 2 da manhã, eu estava deitada, acordada com a cabeça embaixo do cobertor, como de costume, quando eu achei ter ouvido algo. Era um som baixo e estranho, e depois de um tempo, ouvi novamente. Fiquei ali ouvindo e finalmente eu criei coragem para colocar a cabeça para fora e ver o que era. E quando eu vi, eu gritei de susto ao ver uma sombra. Eu não sabia se era um homem ou algum animal. Parecia que estava dando a volta no quarto em minha direção. Novamente eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei imóvel por toda a noite. Nos mudamos de lá 1 ano depois, o que foi muito bom para mim. Já se passaram 20 anos e eu sei que eu nunca irei esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu comentei com a minha mãe sobre a casa, mas ela falou que nunca viu e nem sentiu nada fora do normal enquanto morávamos lá. Perguntei então para ela por que ela nunca veio me ver quando eu gritava à noite. E você sabe o que ela me disse? Quando foi que você gritou? Como assim? Quando foi que eu gritei? Que estranho! Nunca poderia imaginar que ela me diria aquilo. No entanto, como ela não podia me ouvir, ela ouvia tudo de qualquer canto da casa, mesmo andares diferentes. Nem ela e nem meu pai e nem a minha irmã Bianca nunca ouviram quando eu gritava à noite e que eu ficava assustada vendo aquelas coisas. Bom, obrigado por ler minha história. Pode parecer que não foi assustador, mas se você estivesse lá, veria que era muito assustador sim. Tenha uma boa noite.